Olá, você aí de casa, tudo bem? Como é que você está, meu querido aluno? Bem, vamos para mais uma aula de informática, tá certo? Não estou aí com vocês hoje porque hoje começou a nossa vacinação, né, contra a Covid-19 e o tio está lá fazendo a minha parte, né? Me vacinando e me protegendo também e protegendo vocês, né, dessa doença aí que está afora, né? Então, o tio vai começar a aula com vocês, né? Sejam bem-vindos à nossa nova aula de informática, ok? Para agora, eu vou diminuir aqui a minha câmera. One moment. Ok, beleza. Né? Então, bem-vindos à nossa aula de informática com o tio Batman, não é isso? Beleza, olha ele aí. Olha ele aí. Pois é. Professor Júnior Bernardo, conhecido como tio Batman. Tudo bem com vocês? Bem, vamos para a nossa aula, não é? E começar a nossa aula bem agradável. Eu espero que vocês aprendam bastante sobre o conteúdo de hoje. Que é o que, professor? Bem, na aula de hoje nós vamos voltar àquele conteúdo, porque eu vou aproveitar um vídeo muito especial que eu quero que vocês assistam comigo, tá certo? Falando sobre como surgiram os números. Sim, como surgiram os números. Tá lá na apostila, na página 41. Procura lá, na página 41, a nossa apostila, ok? É sim, ó. Você sabe, você poderia me dizer como foi que surgiram os números? Você não sabe? Pois bem, então nós vamos para a aula de hoje aprender como foi que surgiram os números. Os números, gente, sempre foram uma necessidade do ser humano de poder contabilizar as coisas. Por exemplo, o que guardava, o que tinha em estoque, tá certo? As coisas que nós podemos contar com elas para depois poder utilizar. Como, por exemplo, naquela aula, na aula passada, pronto, deu um pequeno probleminha aqui, mas já voltamos. Então é o seguinte, nas nossas aulas nós vamos aprender como é que a informática, como foi que tudo começou, né? Então, para dar continuidade a esse conteúdo, o tio vai trazer para vocês da página 41 como foi que surgiram os números, né? Antigamente, o ser humano tinha necessidade de poder guardar as coisas que tinha. Como não existiam utensílios como existem tantos nos dias de hoje, o ser humano ele guardava os seus objetos, ou seja, as suas pedras, suas machadinhas, né? Inclusive também os seus animais. Sim, naquele período, o ser humano tinha que contabilizar a quantidade de animais que ele tinha guardado. Isso mesmo, para depois não perdê-los. E como fazia isso se naquela época não existiam números? Muito bem, o ser humano ele pegava uma quantidade de pedras que era semelhante à quantidade de animais que ele tinha estocado, que ele tinha num curral. Como é que ele fazia? Ele abria a porteira e quando passava um animal para dentro desse curral, ele colocava uma pedra. Passava o segundo e ele colocava outra pedra. Então, ao passar de todos os animais, ele tinha um amontoado de pedras que correspondia à quantidade de pedras que ele tinha guardado. Entenderam? Pois bem, era assim que funcionava naquele período. Os números não foram inventados como você está vendo nessa imagem aí em cima não, tá? Os números, eles foram criados, tá, a partir da necessidade do homem de guardar objetos, não é? De poder saber a quantidade, identificar cada pedra, cada volume de pedra com a quantidade de animais que ele tinha na época. Tudo isso, tá, era a necessidade do ser humano naquele período, ok? Pois bem, então surgindo a necessidade de contar, nós podemos dizer que a humanidade ficou cada vez mais organizada.
e descobrimos que os números, eles são fundamentais na nossa vida, tá certo? Cada número corresponde a uma quantidade. Isso você vai aprendendo na salinha com a tia, né? A numeração, a contagem das coisas, né? Agora você sabe até que número existe? Sabe não? Pois tá bom. No vídeo que eu vou passar para vocês, mais para lá, vocês vão ter, vão entender mais ou menos como é isso aí, tá? Até que número existe. Na realidade, o tio vai adiantando, tá? Não existe um final para o número não, tá? Os números vão, ó, lá infinitos, né? E além. Pois é. Então, vem comigo. Você já parou para pensar nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? Hein, gente? Será que foi uma pessoa, um matemático, muito inteligente que descobriu os números? Na realidade não foi, né? Os números, ele foi uma contribuição de várias pessoas que, pensando, conseguiram desvendar quantidades, valores, números, tá certo? Então, o número surgiu a partir do momento que existia a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos atrás. Pois é, os números são velhos, viu? Já existem há muito tempo, né? Inclusive no Antigo Egito eles já faziam uma espécie de números, tá? Não o que a gente conhece hoje, mas eram números que serviam para fazer a contagem. Por exemplo, desenhos que representavam a quantidade de objetos ou de coisas, tá? Isso lá na antiguidade. Imagina nos dias atuais, não é? Pois bem, desde os primórdios já havia a necessidade do ser humano em contar e organizar as suas coisas, inclusive animais como cabeça de gado e outros. Pois é, surgiu a necessidade do homem contar e contabilizar sempre o que tinha, não é? Deixa eu contar a história para vocês. Antigamente o homem, ele vivia como nômade. Ele ficava num local junto com um grupo de outras pessoas e usufruíam e consumiam tudo que existia naquele local. Quando estivesse perto de acabar ou quando acabasse, o ser humano saía daquele local e viajava bem distante para novos lugares para poder continuar se alimentando e consumindo aquelas coisas, não é? Quando o ser humano surgiu, identificou a necessidade de formar família, de se juntar com um grupo, de fazer uma cidade, ou melhor, uma aldeia, não é? Então ele surgiu então a necessidade de ser mais organizado e cada vez mais organizado. Isso em sociedade. Depois, os números, né, foram aparecendo, a matemática foi aparecendo em si e foi aprimorando o nosso conviver e a nossa necessidade de guardar objetos, tá? E contabilizar, beleza? Vamos lá. Bem, desde então, essa necessidade veio se desenvolvendo ao passar dos anos, séculos e milênios, tá? Mais de 30 mil anos, então nós estamos falando de milênio, ok? E com isso, nós podemos entender que os números são muito importantes dentro da nossa sociedade. Por exemplo, para você poder saber quanto custa um sanduíche na cantina, quanto custa um refrigerante ou um suco, não é? Para você saber qual a quantidade de objetos que tem na sua casa, que tem na escola. Nesse momento você poderia contar para mim qual a quantidade de cadeiras ou carteiras que tem na sua sala, não é? Ah, você está em casa? Não tem problema não. Você pode contar a quantidade de cadeiras que tem na sua mesa de jantar. Não é? Aqui em casa tem 1, 2, 3, 4. Isso você pode contabilizar. E essa contagem de objetos vai trazer uma organização para a sua vida, ok? Vamos lá. Bem, eu tenho aqui um vídeo, tá? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo que eu preparei para vocês, tá? Ele vai dar uma explicação melhor sobre o que é os números e como foi que surgiu. Tá certo? Então vamos lá. Vou colocar o vídeo. Muita atenção nessa hora. E deixa eu tirar o tio daqui de lado, botar bem pra cá. Pronto. Vamos lá? Me acompanha aí.
Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será Como surgiram os números? Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha, se inscreve no canal. Eu espero. Vamos imaginar um homem vivendo há 25 mil anos atrás. Naquele tempo, o homem já deixava seus desenhos nas paredes das cavernas, mas ainda não existia escrita, nem eram conhecidos os números. Esperto que era, o homem começa a perceber que pode prender alguns animais e se aproveitar deles e de seus filhotes. Aos poucos, ele consegue capturar ovelhas e forma um rebanho que ele cuida e leva para pastar. Como ele vai saber que voltou para casa com todas as suas ovelhas? Se alguma se perdeu pelo caminho? Para poder conferir sua quantidade de ovelhas, o homem coloca dentro de uma bolsa um punhado de pedrinhas, uma pedra para cada ovelha que sai com ele. Com as pedras bem guardadas, amarradas à cintura, ele sai para o campo com suas ovelhas para pastarem e retorna ao final do dia. Quando chega em casa, ele pega as pedras e confere se para cada pedra na bolsa há uma ovelha no curral. Caso o rebanho comece a crescer e ele não queira carregar muitas pedras, ele pode ter a ideia de usar os dedos da mão. Cada dedo, uma ovelha, e para cada mão cheia, uma pedra. As ovelhas que não enchem uma mão completa, ele pode associar a pedras menores. No fim, ele poderá conferir todo o seu rebanho que cresceu carregando menos pedras. Se ao conferir seu rebanho, ele percebe que sobrou uma pedra na bolsa e não tem uma ovelha correspondente a ela, ele sabe que precisa voltar ao campo para procurar a ovelha que está faltando. Ele não conhece os números, mas ainda assim ele fez uma contagem. Contagem, aliás, é uma variação da palavra cálculos, que vem do latim, que quer dizer pedrinhas. E é exatamente assim que os historiadores acreditam que surgiu a ideia de número e contagem. O registro de números mais antigo que se conhece no mundo são os ossos de Xango. Diversos ossos foram encontrados com várias marcas paralelas em diversas quantidades diferentes. Esses artefatos foram datados com aproximadamente 20 mil anos de idade. Eles foram encontrados na região conhecida na época como Congo Belga, na região central da África, próximo à nascente do rio Nilo. O artefato mais antigo conhecido no mundo com registro escrito, isso quer dizer, usando símbolos com significado reconhecido para que fossem lidos posteriormente, é uma tábua de argila com registros numéricos cuneiformes. Esse nome vem do formato das marcas na argila em forma de cunha. Ela tem aproximadamente 5 mil anos de idade e foi encontrada na cidade de Uruk, que fica na região da Mesopotâmia. Olha aí o exercício para vocês. É bom fazer se quiser dizer que aprendeu mesmo, hein? Ah, antes que você esqueça de novo, aproveita que acabou, aperta o joinha e se inscreva no canal para receber a notificação das próximas aulas. Vou deixar esse quadro alguns segundos no vídeo para você lembrar de apertar o pause e copiar. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo que algum colega pode te responder e, na medida do possível, eu mesmo vou corrigindo. Bom trabalho! Pronto. Você gostou? Vamos lá. Então é isso mesmo. Os números surgiram dessa forma que foi dita no vídeo. Se você entendeu, se você gostou, bate palminha. Bate palminha pro tio aí, né? Então assim que surgiram os números, né? Na verdade, surgiram da necessidade do ser humano. Na verdade, gente, nós sentimos várias necessidades que vamos suprindo elas com o conhecimento. Né? E toda vida que a gente consegue desenvolver ou descobrir alguma coisa, a gente trata isso como ciência. Então, a matemática, ela é uma ciência. Ela traz para a gente uma identificação de estudo.
Então, por isso que você vem para o colégio e você vai estudar a matemática, porque ela abre campos. Já ouvi falar uma vez que a matemática ela é a ciência universal, ou a língua universal, onde todo mundo consegue se entender estudando apenas a matemática. Por quê? Porque todo mundo sabe calcular, somar, subtrair, multiplicar, dividir. É uma coisa universal, onde todo mundo aprende, tá certo? Então a matemática ela é uma das matérias mais importantes que você deve ter isso como na sua consciência, tá certo? Pois bem, eu tenho aqui um segundo vídeo, tá? Que ele vai falar um pouquinho mais detalhadamente como foi que surgiram os números, né? E quem está falando isso pra gente é um profissional dos números, nosso professor de matemática, professor lá do colégio. Então, acompanhe essa entrevista aí que o tio vai colocar para vocês e aproveita, tá certo? Vamos lá. Segundo vídeo. Ok. Vamos assistir? Olá, olá, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com o nosso lindo programa que fala sobre o prazer de ler. Agora há pouquinho vocês assistiram a contação de história na obra e no livro No Planeta dos Números. Foi uma linda leitura, né? Uma linda contação de histórias. Só que aí vieram algumas dúvidas que a gente vai esclarecer agora com a presença do nosso ilustre convidado, professor Marcelo, professor de matemática. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Emanuele? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com os nossos alunos. Então, vocês todos que estão acompanhando a gente aí em casa, prestem muita atenção que vamos agora tirar algumas dúvidas inerentes ao tema de hoje, que trata dos números e da matemática. A exemplo da nossa aluna do segundo ano, a Laura Correia, mandou a seguinte pergunta: professor, como são feitos os números? Laura, boa pergunta, bem intrigante. Na verdade, Laura, a gente vai ter que voltar ao passado, voltar bem ao passado, mais especificamente na Antiguidade Oriental. Na verdade, Laura, os números surgiram da necessidade do ser humano de contar. Porque começou, segundo alguns especialistas da área, com o pastor de ovelha. Ele associava cada ovelha a uma pedrinha. 2 ovelhas, 2 pedrinhas. O problema era a quantidade de ovelhas. Quando a quantidade de ovelhas era grande, ele acumulava pedrinhas. Então nós tivemos no Egito a evolução desses números. É tanto que os maiores matemáticos da história da Antiguidade Oriental, eles vieram do Egito. Então o Egito, ele começou a criar símbolos para os números. Uma história bem interessante que os fenícios adotaram essa ideia, aí já é uma outra área, mas paralelo aos egípcios, né? O interessante são os fenícios, que na história eles são conhecidos como os criadores do alfabeto, também com esses códigos, né? Então a matemática começou justamente a se desenvolver no Egito Antigo com esses códigos, mais especificamente na Antiguidade Oriental. Olha que interessante, viu aí, Laura, e vocês outros alunos também que estavam com essa dúvida, e aí está o esclarecimento
Faz muito tempo em que os números foram feitos, na verdade, e tem toda uma história. Tenho certeza que tem muito mais coisa por aí, porém, o nosso tempo é um pouco curtinho e a gente tem outras perguntas para fazer ao nosso especialista de matemática, Marcelo. A exemplo também da nossa aluna do segundo ano, a Mirela Pereira. A Mirela perguntou: quantos números existem? Olha só. Não é uma pergunta fácil, viu, Emanuele? A gente pensa assim, são infinitos. Mas para a gente chegar a essa conclusão, teve toda uma evolução, né? Sempre partindo da antiguidade oriental. Porque até os números eles eram limitados. E com o desenvolvimento da matemática, descobriu-se que os números eles são infinitos. Inclusive a Mirela, quando estiver no 7º ano, ela vai ver que os números infinitos eles podem ser tanto positivo quanto negativo. Então, Mirela, não existe uma exatidão, vamos dizer assim, nos números. Na verdade, eles são infinitos. Olha aí como é um pouquinho complexo, né? Bem complexo. Mas é por aí. Então, tenha um pouco de calma, um pouco de paciência, que você hoje está no segundo ano, em meados dos 6, 7 anos. Quando você estiver lá nos seus 10, 12, mais ou menos, né? Nos 12 anos. Nos 12 anos, aí você já vai ter uma amplitude dessa sua pergunta, que é interessantíssima. Tá ótimo. Muito bem. Continuando com as nossas perguntas, agora vamos lá com também as respostas do professor Marcelo. A aluna Mirela Pereira, do segundo ano, pergunta: professor, o que é a matemática? O que é a matemática? A gente... Realmente, assim, são perguntas intrigantes. Não são perguntas fáceis de responder, né? Tem uma única resposta. Na verdade, é uma pergunta bem complexa. É uma pergunta que nós temos várias respostas. E eu vou te dar uma resposta que é bem mais próxima da ciência. Na verdade, Mirela, a matemática é uma ciência, ok? Que trabalha com os números. Várias profissões precisam da matemática. Vou te dar só um exemplo bem claro. Para ser um engenheiro, você precisa ter conhecimento matemático. Para ser, não somente ser professor, a gente associa muito a matemática professor, não. A matemática ela está presente na engenharia, construção de estradas, na economia, exatamente. Até para ser um economista, evidentemente você tem que saber matemática. Então, falando de uma maneira bem simplificada, a matemática nada mais é do que a ciência que estuda os números e sua influência na sociedade. Olha aí, é uma coisa muito ampla. Muito ampla. Boa pergunta. Muito excelente. A gente vai continuar com as nossas perguntas e as nossas possíveis respostas. Então, a gente agora vai responder a pergunta da Mariana Silva, essa que é do primeiro ano. Ela fez uma pergunta também muito interessante. Professor de matemática também dá aula de ciências? Olha só. Nossa. Vamos por partes, Mariana. Excelente pergunta. Vamos tentar responder de uma maneira bem simplificada. Na verdade, a matemática é uma ciência, né? O que permite que o professor de matemática dê aula de ciências. Agora, a ciência em si,
nós temos vários tipos de ciência. Nós temos as ciências naturais, que estuda a fauna, a flora, ecologia, né? Que estuda o habitat, que estuda a natureza em si. Nós temos a ciência também, a química, que é considerada uma ciência. Um exemplo bem prático, quando a gente vai fazer um bolo, ali há uma transformação química. E nós temos a física também. Não confundir, Mariana, com educação física. Física é uma ciência que exige cálculo, que exige o cálculo da velocidade média de um carro, que exige cálculo até mesmo do som, da própria eletricidade. Então, quem é professor de matemática pode sim dar aula de ciências por conta de serem disciplinas, matérias bem parecidas, bem paralelas e que são ambas, tanto matemática como ciências, são ciências exatas. Muito bem, espero que tenhamos tirado a sua dúvida também, Mariana. E se alguma outra criança ou pessoa adulta mesmo, às vezes a gente também tem, né? Essas perguntas são pertinentes, mas as crianças são mais abertas a tirar dúvidas, né, professor? Exato. Excelente pergunta. Agora a nossa última pergunta, que foi feita pela Esther Ferreira, também do primeiro ano, e ela fez a seguinte pergunta: professor, o maior número do mundo é 1000? Esther, uma pergunta muito parecida com a da Lara. Sim. Quantos números existem? Exato. Né? Também, Esther, tivemos uma época em que realmente acreditava-se que o maior número era 1000. Nós chegamos a ter essa época onde a gente acreditava, onde as pessoas acreditavam que o maior número era 1000. Porém, com a evolução da ciência, com a evolução da própria matemática em si, das ferramentas de contagem, nós temos isso, que hoje nós temos, né? A gente pode afirmar que o maior número, ele não existe. O maior número positivo, o maior número natural, ele não existe, ele é infinito. Então, se a gente for contar, a gente não para nunca. Não vai caber nem neste programa, nem no próximo, e nem nesse ano, nem que a gente continue por 10 anos, a gente vai terminar, porque é muita coisa, não é? Muita coisa. Olha, foi um momento muito especial que preparamos para vocês aí de casa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem. Queria agradecer mais uma vez, professor, pela sua presença e por informações tão ricas, não é? Que tenhamos tirado as dúvidas dos nossos alunos, que vocês aí de casa consigam acompanhar a gente, porque teremos mais programas com mais temas. E de repente até o Marcelo está voltando aqui com a gente para responder novamente dentro da temática. Será um prazer. Muito obrigada a vocês. Até o próximo programa. Pronto, e aí, vocês gostaram? Deixa eu aumentar aqui a minha câmera para vocês poderem ver. Pronto. É isso aí. É isso aí, gente. Vocês gostaram? Ó, se você gostou do programa, vou pegar o microfone para falar pertinho de você. Se você gostou desse programa que você acabou de ver, faz o seguinte, ele está disponível completo lá no canal do Souza Correia, tá certo? Da escola. Vai lá no canal do Sesc, né? E no YouTube, e aí você consegue ver esse vídeo completo aqui, tá certo? E tem, 7 programas já, tá?
Já estão em 7 programas. Eu estou vendo a taxa de pessoas que estão assistindo. Assista esse programa. Pronto, como atividade de vocês, tá, pessoal? Faz o seguinte, pede a mamãe, pede a papai, para que você vá lá no canal do Sesc, ele leve você no canal no YouTube, e aí você clique nos programas que tem dispostos lá, tá? Esse programa, ele se chama Prazer de Ler, tá? Ele aborda vários temas, e eu gostaria que vocês assistissem todos esses temas, todas essas histórias maravilhosas. Tem contos, tem tudo lá, tá? Aproveita e assiste, tá bom? Você vai ver lá que tem no canal primeiro programa, segundo programa, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º programa, tá certo? Vocês vão gostar, assistam, tá bom? Então, voltando aqui ao conteúdo. Eu tenho uma atividade para vocês. Vou colocar aqui. Só um minuto. Pronto. Pois bem, gostaram, né? Eu tenho uma atividade para vocês na apostila, tá certo? Que vai abordar um assunto de entendendo de informática, tá certo? Você vai lá na página 42 e vai fazer um pequeno exercício. Aliás, a leitura e pequenos exercícios, tá certo? Nós temos aqui, para que servem a informática? Assistir filmes, ouvir músicas, acessar e navegar na internet, guardar fotos, imagens, executar jogos e programas que estão instalados no seu computador. Por que esse conteúdo é diferente? Porque é o seguinte, se você parar para pensar, tudo que o ser humano conseguiu desenvolver e inventar, uma das coisas mais maravilhosas do mundo foi a matemática que deu origem à informática. Todo mundo sabe que a informática significa informação automática. Então você vai pegar esse textozinho aqui, vai ler, tá? E vai fazer a atividade da página 42. Tem 1 e 2, tá certo? Que eu garanto para vocês que na próxima aula vai ser muito legal e eu vou trazer alguns joguinhos para vocês, tá certo? Joguinhos educativos e vocês vão gostar muito, tá bom? Espera aí. Então, a partir de agora eu mando um beijão para vocês, porque o tio tá agora lá se vacinando, tá? Lá no local de vacina, e também estou aqui com vocês. Então, eu vou mandar para vocês um beijão de coração, tá? Para vocês, e vejo vocês na próxima aula presencial e online, tá bom? Tchau, tchau, gente, e até a próxima!